Então seguimos. Para finalizar o nosso primeiro pilar, o pilar do déficit calórico, nós vamos juntar as peças de proteína, de lipídios e carboidrato, os 3 macronutrientes que a gente viu nas aulas anteriores, e agora a gente vai juntar para fazer um plano, para fazer um processo de emagrecimento eficiente, inteligente e que tenha felicidade nesse processo. Conversamos então sobre os macronutrientes e agora a gente vai colocar isso então na prática. Lembrando, os macronutrientes têm diferentes valores calóricos, carboidratos com 1 grama, 4 calorias, proteínas com o mesmo valor de 4 calorias por grama e lipídios 9 quilocalorias por grama. Vamos juntar isso? Primeiro, você vai usar a planilha de cálculo que está disponível para você na nossa plataforma. Você vai colocar lá o seu peso, a sua altura, a sua idade, lembrando, muito importante, porque senão vai dar um número absurdo. Peso em quilos, altura em centímetros, idade em anos. Se você errar e colocar, por exemplo, a sua altura em metros, vai dar uma variação muito grande nesse valor. Então, atenção nesse detalhe. Colocou na planilha, calculou sua taxa metabólica basal, utilizou o fator de atividade física de acordo com a sua rotina semanal, sedentário ou 1 a 3 vezes na semana, lembra? Tem 1.2, na planilha tem os valores certinho. Escolhe o seu fator de atividade física de acordo com a sua rotina e aí você tem o seu gasto energético total. Estou simplificando aqui como GET, gasto energético total. Para emagrecimento, queremos uma dieta hipocalórica, ou seja, a ingestão tem que ser menor do que o GET, gasto energético total. Não vai com muita sede ao pote. Não adianta querer colocar um déficit calórico muito alto, porque isso pode comprometer principalmente sua adesão. Vai devagar. Dê passos que você sabe que você consegue caminhar. Não adianta querer correr sem conhecer o percurso, sem saber qual o tamanho dos seus passos. 500 calorias é mais do que suficiente para a gente garantir uma perda de peso interessante, uma perda de peso inteligente para esse momento. Vamos entender essas 500 calorias, o que a gente pode esperar. Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que gordura é uma reserva de energia anidra, ou seja, praticamente não tem água? Então, para a gente perder 1 kg de gordura, a gente tem em torno de 90% daquela célula sendo formada por lipídios. Isso leva a um total calórico ali de aproximadamente 8.000 calorias. Então, 1 kg de gordura corporal tem aproximadamente 8.000 calorias. Para você perder 1 kg de gordura, você precisa criar um déficit calórico de aproximadamente 8.000 calorias. Matemática. É colocar, entender os números por trás do emagrecimento. Com 500 quilocalorias de déficit diário, ao final de uma semana, se você conseguir ter adesão a esse plano, você vai criar 3.500 calorias de déficit. 500 vezes 7. 3.500, que somado em 2 semanas, 15 dias, são praticamente 8.000 calorias. Ou seja, com um plano de 500 calorias de déficit calórico, você consegue atingir uma perda de peso, uma perda de gordura de até 1 kg por semana, 2 kg por mês. Aí você vai falar para mim, nossa, Thales, mas é pouco, eu quero perder mais peso. Eu sei que você quer perder mais peso. Faz tempo que você quer perder mais peso. Pensa, qual foi a primeira vez que você tentou perder peso? Imagina, se desde aquela primeira vez você perdesse 500 gramas, 2 quilos por mês, até hoje, você teria perdido o peso que você quer? Você ia estar muito mais feliz com esse peso ou não? Então calma, não adianta ter pressa, precisa ter consistência nesse processo. E aqui a gente encontra um valor que traz essa sustentação, que é suficiente para a gente conseguir ter adesão e que é suficiente para a gente conseguir fazer isso acontecer. Calculamos então a quantidade de calorias que a gente quer consumir. Agora a gente vai calcular o primeiro macronutriente. Eu gosto de começar por proteína. Então você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar pelo fator de proteína que você quer utilizar. Lembra, 1.4 a 2.5 são valores que para mim parecem interessantes para o emagrecimento. Você vai utilizar o número que você quiser, você tem essa liberdade. Mas eu vou sugerir um valor ali em torno de 2 gramas por quilo. É um número fácil e que permite uma adesão legal. Beleza, esse é o número que você quer consumir de proteínas. Por exemplo, se você pesa
80 quilos, você vai consumir em torno de 160. Se você usar 1,5, você vai usar em torno de 120 gramas por quilo. Você vai calcular a sua quantidade de proteína. Guarde esse número. Agora você vai fazer o mesmo para gorduras. Seu peso versus o número que você quer. 0,5, 0,8, 1,5. Calcula isso, então, o seu peso vezes esse número. Vamos considerar 0,8. Então, calculou 80 quilos vezes 0,8, 64 gramas de gordura. Então, a gente tem um número já anterior, que são o número de proteínas, que você faz vezes 4, e você tem o número de proteínas em calorias que vai consumir. Número de proteínas vezes 4 de calorias por grama, valor calórico das proteínas. Mesmo raciocínio para lipídios versus 9. Agora, soma o valor de proteínas, soma o valor de lipídios. Você tem um valor ali de calorias já planejadas. Reduz, subtrai isso do gasto energético que você quer consumir. Lembra? Você quer consumir em torno de 500 calorias a menos do que você gasta. Então, esse valor, agora você vai subtrair da quantidade de proteína, de calorias de proteína e de gordura que você já calculou. Você tem uma quantidade total de carboidratos que você quer consumir em calorias. Dividindo por 4 calorias, você vai saber quantos gramas de carboidrato você quer calcular. Então, o que eu fiz aqui? Regrinha de 3 simples para calcular a quantidade de proteína, de gordura e de carboidratos. Eu gosto de fazer nessa ordem. Aqui eu coloquei uma estimativa, só para a gente ter ideias. Por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, com 2 gramas de proteína, 0,8 de gorduras e 2,7 de carboidratos. Uma dieta padrão ali de 2.000 calorias, quase, pouquinho acima aqui nos cálculos. Você vai utilizar isso e aí junto você tem uma planilha aqui, que é a nossa planilha com diversos alimentos e os seus valores energéticos em relação a ele. Isso é uma planilha de Excel, então você vai ter lá, por exemplo, arroz. 100 gramas de arroz vai dar o seu valor energético. 200 gramas de batata, valor energético. 100 gramas de carne, valor energético e também em proteínas, também em gorduras. Somando isso, você consegue organizar essa dieta de uma maneira eficiente. Outra possibilidade que você tem, diversos aplicativos que hoje a gente tem no fácil acesso no celular, inclusive gratuitos, como o MyFitnessPal, entre outros, que você coloca lá o alimento que você quer e ele dá quantas calorias e quantas gramas de carboidrato, de proteína e de gordura, assim como um Fat Secret. Uma outra terceira opção, talvez até mais fácil para quem ainda está um pouquinho inseguro com esses cálculos, com esses números para montar realmente. Eu estou disponibilizando aqui muitos modelos de dietas pré-formuladas. Claro que não vão ter a sua individualidade. Não tem como eu fazer isso se eu ainda não conheço vocês. Mas vão ter diversos modelos ali, com diferentes valores calóricos, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 calorias, com diferentes quantidades, proporções de proteína. Para que você, sabendo quantas calorias você quer consumir e quanto de proteína seria adequado para você consumir nesse momento inicial, conseguir ter planos ali para você se seguir, para você se nortear. E aí sim a gente começar esse processo já de maneira inteligente. O déficit calórico a gente já entendeu. O déficit calórico a gente já vai conseguir colocar na prática a partir de agora. Seja você montando com a planilha, seja você utilizando aplicativos, ou seja você utilizando algum dos nossos modelos pré-existentes para você se basear. Agora você vai ficar muito atento aos próximos pilares desse curso, sobre consistência e sobre amor próprio. Porque o déficit calórico por si só não vai garantir esse processo para acontecer de maneira sustentada. Não vai garantir que você não precise procurar outro método no ano que vem. Agora, se você tiver muita atenção e calma para os próximos pilares, eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo para não precisar procurar mais nenhum milagre ou nenhuma outra possibilidade ou método depois. Porque você vai estar feliz com você mesmo, feliz com o seu peso e feliz com o seu corpo. Justo? Para quem estiver calculando isso na planilha, para quem estiver fazendo esses cálculos, me manda mensagem, me mostra, me manda, deixa eu ver como que ficou, se tiver dúvidas, vamos interagir. Eu estou aqui para contribuir nesse processo com vocês. Conta comigo.